Como superar um quase? Essa semana, conversando com uma amiga, a gente entrou nesse assunto de superar os quase. E eu falei, logo pensei, meu Deus, eu preciso falar sobre esse assunto no podcast. E justamente estou trazendo ele aqui pra gente poder conversar sobre isso. A minha amiga me perguntou isso e eu fiquei pensando sobre isso, como que a gente supera um quase, né? Vieram algumas histórias na minha cabeça desses 26 anos de vida, e aí veio uma história que foi quando eu era adolescente, a primeira história, né? Eu sinto assim que eu me lembro de realmente superar, já superei outras coisas, mas eu me lembro muito dessa, assim. Eu lembro que em 2013 foi o primeiro ano que eu tive internet na minha casa. A gente teve uma discada quando eu era criancinha, mas internet de escada acho que era a mesma coisa de não ter internet. Aí em 2013, só que eu fui ter internet em casa, porque eu entrei pro ensino médio, eu e meu irmão. Então a gente comprou, assim, sabe, colocou tecnologias de ponta na casa. E comprou um notebook, colocou internet, tudo. E aí eu baixei o querido Facebook. E aí, gente, conheci um menino pela internet, que era da minha cidade, da cidade ao lado. Não era da minha, mas era da cidade ao lado. E aí, a gente conversou durante alguns meses, a gente tinha vários amigos em comum, não sei o quê. E ele sempre dizendo, vou te ver, vou te ver. Vem aí, hein, gente? Aí, vou te ver, não sei o quê e tudo mais. E aí, gente, depois de meses ele dizendo assim, né? Eu, sei lá, tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, algo assim. E aí, ele me disse, eu disse pra ele assim, olha, eu não vou estar no final de semana em Ouro Branco, nesse agora, mas eu vou estar no próximo, vamos combinar alguma coisa e tudo mais. A gente dentro de um contexto, pensando em se encontrar. E aí, beleza, gente, passou, sei lá, umas semanas, ele sumiu, desapareceu. E aí ficou conversando, ele sumiu. E eu, adolescentezinha, sem saber nada, sem entender nada, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Falei, gente, será que morreu? Porque pra mim, a pessoa some quando ela morre. Morreu. Aí eu não tinha entendido nada. E eu lembro que eu fiquei muito chateada. Nossa, eu fiquei arrasada. E aí, o que que acontece, gente? Eu lembro que um dia eu queria ver uma coisa. Passaram meses, assim, aí ele sumiu mesmo. Aí eu queria ver uma coisa que ele tinha me mandado. Eu não lembro se era um texto, não lembro se era um louvor, eu não me lembro o que que ele tinha me mandado. Eu queria encontrar aquilo na conversa. Aí eu entrei na nossa conversa. E por fim eu acabei lendo a conversa toda, li assim, algumas coisas que a gente conversava desde o início e tudo. Aquelas tristezas, né, de gente que tá triste mesmo. Aí fui ler a conversa. E aí, gente, eu analisei bem, eu me lembro, falei, gente, será que essa pessoa, realmente, isso aqui foi coisa da minha cabeça ou essa pessoa tava aqui mesmo presente nessa conversa? Eu não pensei exatamente com essas palavras, mas eu lembro de sentir isso assim, será que isso aqui foi coisa da minha cabeça ou essa pessoa realmente estava interessada igual eu tava? Ou, enfim. E aí, o que é importante, assim, pra gente superar? Eu até hoje tenho esse hábito, não tenho o hábito de ler a conversa obsessivamente, tá, gente? Por favor, mas eu gosto de analisar a situação. E aí, pra superar, tá? Pelo menos assim, o que eu faço. Eu analiso a situação. O que cabia? O que deu certo? Por que não deu certo? O que eu fiz? O que o outro fez? O que a gente deixou de fazer? O que deixamos, sabe? O que não entregamos, o que foi entregue demais, talvez, também. Então, analisar a situação. Não tô dizendo para fazer isso de uma forma louca, obsessiva e cruel, jamais. Mas tô dizendo para entender a situação. Porque, às vezes, entendendo algumas coisas que deram errado, que deu errado, a gente constrói coisas que podem dar certo futuramente. E eu não acho que, às vezes, as coisas que, às vezes, dão errado, a gente não precisa, a gente sofre demais com aquilo e pronto. Não, o sofrimento ele causa algo, tem que te causar algum aprendizado. Então, eu de toda situação ruim, horrorosa que me acontece, eu preciso tirar alguma coisa, eu não aceito menos do que um aprendizado. Então, de todo quase, né, assim, de todo relacionamento que foi um quase, eu tiro alguma coisa, eu preciso tirar alguma coisa. Primeiro ponto, superar, analisar a situação. Né? Então, assim, ver o porquê que não deu certo, o que não deu certo ali. E aí, um outro ponto que eu tava justamente conversando com essa amiga foi viver o luto, assim, a morte desse quase. Porque o que acontece com a gente? A gente passa meses conversando com a pessoa, não deu em nada. Ou você conhece uma pessoa, gosta dela, não sei o quê, não deu em nada, não foi pra frente. Aí a gente finge que aquilo ali não foi nada. Só que, gente, foi.
Toda vez que alguém nos atravessa de alguma maneira, que a gente se conecta a alguém de alguma maneira, ou a gente se gosta de alguma pessoa de alguma maneira, né, seja lá qual, todo relacionamento te gera algo, ele te afeta de alguma maneira. Então não adianta a gente fingir que não foi nada. O fingir que não foi nada só te faz acumular um monte de quases e traumas mal resolvidos, coisas mal resolvidas na sua vida. Então, viver a morte desse quase mesmo, sabe? Depois ter esse luto aí, chora bastante, sofre mesmo, escreve cartas de amor ridículas, não tem problema. Seja ridiculamente sofredor. Porque aí você supera isso e não, aquilo não vira algo que vai ser pesado depois para carregar. Porque olha só o que acontece. Quando a gente não resolve esse quase, a dorzinha que fica desse quase, a gente vai acumulando um monte de quases. A gente não sabe quantos quases a gente vai ter até chegar no que realmente dá certo. Então, a gente precisa cuidar disso, curar isso primeiro, para quando der certo a gente não despejar nessa pessoa. Porque isso também é um perigo, né? A gente vai acumulando um monte de dor, um monte de dor, um monte de dor. Quando chega alguém que está disposto, alguém bacana, alguém legal, a gente despeja isso nessa pessoa. Poxa, aí também não, né? Então, resolver, viver a dor desse quase, sabe? Por mais que não tenha dado em nada, foi algo. Foi algo. Se te atravessou de alguma maneira, se você sentiu algo por alguém, de alguma maneira, foi alguma coisa. A gente acha que todo tipo de relação, que a relação só tem nome porque foi um namoro. Não, gente, a gente está se relacionando o tempo todo com as pessoas, né? A gente se conecta a elas de toda maneira. Só algumas coisas são em maior intensidade, outras em menor, mas a gente se relaciona de toda maneira, de todas as maneiras possíveis. Então, é importante a gente sofrer a dor desse quase, sabe? Porque para não ficar levando essas pedrinhas ao longo do caminho. E aí eu gosto muito de pensar numa coisa, eu gosto muito de pegar essa pedra que eu carregaria comigo a vida inteira e botar lá. Eu sofro a dor desse quase, pronto, mas eu botei uma pedra ali. Ao invés de carregar essa pedra, eu coloco essa pedra lá e não levo ela pra minha vida, não. Deixa ela lá. Então, viver a dor do quase, sabe? Assim, poxa, não deu certo? Não deu, mas também entendi tudo, chorei tudo que eu podia, sofri tudo que eu podia e pronto, acabou. Porque aí a gente não carrega isso pra vida, sabe? Ah, é fácil? Não, gente, Deus me livre, é difícil demais, é horroroso superar algumas coisas assim que pareciam que poderiam dar certo. A minha mãe fala uma coisa, assim, desde pequena minha mãe conta uma história, eu não sei muito bem a história toda, tá, gente? Eu sou meio, vocês sabem que eu não sou muito detalhista, assim, às vezes eu lembro um pedaço, não lembro outro, mas é isso. Vou contar aqui um trecho, assim, do que ela me contou. Ela me contou que há muitos anos atrás, ela tinha uma amiga que ela perdeu o noivo. E essa amiga passou anos, assim, depois que casou e tudo, mas ela passou anos pra superar isso. Porque era um noivo. Não foi um casamento, não foi uma vida construída juntos. E é muito difícil, porque fica só aquela ideia do que poderia ter sido, né? Aí a gente fica com aquela dor, assim, muito pesada do que poderia ter sido. E o quase é justamente isso, sabe? Ele é um não que tinha cara de sim. Ele tinha tudo para ser um sim, de repente ele vira um não. E dói, né? Mas aí a gente precisa entender, assim, quais são os lugares que a gente pode estar ali, sabe? O que cabe pra gente. E aí, eu tô me lembrando aqui de um ponto muito engraçado da história. Engraçado, né? Na hora foi triste, mas da história lá do início que eu contei pra vocês. Anos depois, conversando com algumas amigas que eu tinha em comum com esse rapaz, que feio, né? A gente fazendo fofoca, né? Mas a gente tava fofocando assim, tá? E é isso. Anos depois, conversando com umas amigas em comum, a gente descobriu, todas, era um grupo, sei lá, 4 meninas, 5 meninas. A gente descobriu que esse rapaz que parou de me responder, ele fazia isso com todas as mocinhas, assim, minhas amigas, a minha rede de comunicação. Não simultaneamente, pelo menos, mas foi uma seguida da outra. Eu não sei o que é pior. E aí, eu descobri isso, que ele fazia com todas, assim, fez com várias.
Tô rindo de nervoso, porque é meio triste. Enfim, aí... Gente, aí eu descobri, e foi mais fácil ainda superar. O que fica bom pra gente superar um quase? Descobrir que aquilo não é pra gente. Porque, óbvio, nem sempre vai acontecer, tá, gente? Mas assim, descobrir que aquilo ali, poxa vida, que aquela situação não era pra você. Porque às vezes a gente tá enfiado naquela situação, assim, tão apaixonado, tão de coração aberto, que a gente não vê que aquilo não é pra gente. E aí a gente fica naquilo, né? A gente sempre fica remoendo aquela situação. Ai, podia ter dado, ai, podia ter sido, ai, podia ser meu, podia, nossa, aquilo podia ser pra mim. E aí você não olha com um olhar de realidade para aquela situação. E às vezes não tinha nada que pudesse ser para você ali naquele caso. O que ficou fácil, assim? Óbvio, passaram-se alguns anos, eu já tinha superado a história, mas ficou mais fácil ainda descobrir que aquela pessoa não era para mim. Ficou mais fácil ainda. Então ficou melhor ainda para eu superar o meu quase, sabe? Então, descobrir que aquele quase não é pra você, que aquela situação não é pra você, que aquele lugar não é pra você estar, fica melhor ainda pra gente poder superar. Só que a gente só consegue fazer isso e descobrir que aquilo não é pra gente quando a gente analisa a situação. Então, assim, esse exercício eu não sei se é bom, tá? Pra mim funcionou, assim, algumas vezes, de ler a conversa e perceber o quanto que eu tava e o quanto que o outro tava também na situação, sabe? Isso ajuda muito, porque aí você analisa a situação. E não repete algumas coisas, né? Claro, assim, pra se machucar novamente de um jeito, do mesmo jeito. Gente, se machucar, a gente vai, tá? É isso. Mas não do mesmo jeito. Vamos mudar a história e não repetir os mesmos ciclos? Isso é bom. Tem até nessa conversa que eu tava contando pra essa amiga, né? Tendo com essa amiga, a gente tava falando justamente sobre isso, né? Fica muito difícil, fica sempre com essa ilusão do que poderia ter sido. Mas analisar a situação te faz perceber, assim, que às vezes nunca poderia ter sido. A gente, às vezes, nunca poderia ter dado certo, né? A gente só fica com aquela ideia do dar certo. E aí, por exemplo, isso serve para relacionamento, mas serve para a vida. Olha só o que aconteceu. Quando eu fui em 2019 para a Argentina, eu voltei para lá para trabalhar. Eu trabalhei no mesmo lugar que eu fui voluntária. E aí eu fui voluntária em 2018 no meu mochilão. A gente se deu super bem. Nossa, foi impecável. Eu amei a equipe. Meu gerente, a gente ficou super amigo. Eu fiquei muito amiga da irmã dele, de todo mundo. Então a gente se amou muito. E aí, beleza. Quando foi em 2019, eu tava muito... Gente, eu tava me sentindo presa porque eu tinha gostado muito de viajar. E aí eu falei, nossa, não, isso aqui não é pra mim, eu não sirvo pra isso, eu não quero trabalhar num trabalho normal. Minha cabeça né, de mochileira. Hoje eu não tenho mais esse pensamento, mas eu tinha. Pra mim, eu nunca ia conseguir me encaixar num trabalho normal. O que não era verdade, assim, era só um momento mesmo. E aí, eu lembro que esse amigo, ele me mandou mensagem, falou, Ana, volta pra trabalhar com a gente, vamos fazer o verão aqui, né, porque lá é temporada, então a gente fazia o verão. Então, de dezembro até março, mais ou menos, dura a temporada, final de março. E aí eu fui, de novo, larguei meu trabalho aqui. Hoje eu acho graça, mas na época, pra mim, eu tava fazendo a maior loucura da minha vida. Quer dizer, na época eu achava graça, hoje eu olho e vejo como loucura da minha vida. Nunca faria isso jamais, de novo não. Aí, larguei o meu trabalho, super confortável, um trabalho que a galera era muito bacana também. Deixei meu trabalho, fui pra lá. Gente, aí vem a ilusão, que é um ponto. Eu fui achando que eu ia viver a mesma experiência ou quiçá melhor do que eu tinha vivido em 2018. E foi horrível, foi terrível. Porque foi muito ruim. Porque tinha outra pessoa lá que não era a pessoa que eu tinha conhecido na primeira vez. E ele era o dono do hotel. E foi muito difícil, porque era uma pessoa que era mais difícil, assim, de lidar. Né? Eu era super flexível, sempre fui muito flexível, assim, com questões. Nunca fui muito dura com nada, assim, Assim, eu sou flexível, sou uma pessoa que eu me considero flexível para lidar com o outro, porque eu tento ser o mais compreensível possível. E foi muito difícil, mesmo que eu fosse flexível com as coisas. Foi muito difícil. Mas eu falei, eu vou bancar, porque eu vou bancar. O meu problema foi ter bancado, porque aí começou a pandemia.
Aí foi ladeira abaixo. Então, gente, é justamente isso. Aí eu fui com uma ilusão de que ia ser maravilhoso e foi muito difícil. Só que não tô reclamando porque foi aprendizado. Foi um difícil maravilhoso porque me serviu muito pra vida, muito. Depois da experiência de ter ido pra lá e começou a pandemia, então eu passei por outras coisas que foi muito importante pra minha vida. Então, eu não me arrependo de ter ido porque eu precisava. Se não fosse aquela, eu ia passar por outra. Mas o que eu tô contando aqui pra vocês e por que eu tô contando? Porque foi a ilusão. A ilusão, ela leva a gente a lugares que às vezes a gente não necessariamente a gente precisa estar, sabe? E situações às vezes que nem são pra gente, né? Então, você se iludir às vezes com algumas coisas te leva a essas dificuldades às vezes, sabe? Que fica difícil depois de superar. Então, depois, né, que eu passei por essa questão na Argentina, foi muito difícil superar assim, algumas questões que eu tinha passado lá, da viagem, da pandemia, de dificuldades mesmo. E aí, olha só, é um processo, né? Até eu conseguir viver sem as questões, os traumas que eu tinha passado lá, e foi um processo, foi um trabalho que eu tive que fazer comigo mesma. Então, é isso, sabe? O quase, ele gera na gente uma ilusão muito grande. E aí é que mora a questão. Superar essa ilusão é muito difícil, porque a gente fica com aquele desenho. Mas por isso que eu te convido hoje para superar o seu quase, a analisar a situação de uma maneira inteira, assim, sabe? Se desfazer desse olhar tão apaixonado com a situação a ponto de conseguir visualizá-la com honestidade e não só com o seu olhar apaixonado. Fácil, gente? Não. Terrível. Muito difícil. Ai, difícil demais a gente olhar para coisas com um olhar assim, sem estar tão apaixonado, né? Mas dá um tempo mesmo, dá um tempo para se curar desse quase e viver a dor desse quase, dessa perda. Porque é uma perda. A gente finge que não, mas é uma perda. Ela não aconteceu. Tudo que a gente queria que acontecesse, não aconteceu, é perda, né? E também viver isso, assim, da maneira que merece, chorar muito, sofrer bastante, conversar com os amigos bastante, falar muito sobre isso. Eu tava até pensando, assim, todos os momentos de superação que eu tive na minha vida, o meu melhor amigo para resolver tudo foi Deus, assim. Eu lembro que em alguns momentos, assim, até dessa vez, de 2019, dessa viagem que eu fiz, quando eu fico muito chateada com alguma coisa que não deu, assim, meu melhor amigo para resolver todas essas questões é Deus, assim, o único que me faz analisar a situação com muita cautela e ver que aquele quase, às vezes, nem era para ser nada, não era para mim, é Ele. E aí a gente brinca muito, né? Quem é cristão vai entender, assim, a gente brinca muito sobre isso. Ai, não era uma lição, não era a pessoa, era só uma lição, sabe? E às vezes é isso também, gente. A gente precisa de algumas lições. Eu sempre falei uma frase aqui que eu aprendi quando criança, né? Minha mãe fala muito sobre ela. Cada um atrai para si as experiências nas quais necessita passar. E é isso, às vezes assim, a gente atrai algumas coisas assim que a gente precisa para aprender. Às vezes o seu quase é só um aprendizado e você tá aí chorando. Pode chorar, inclusive eu recomendo que você chore bastante, porque aí para superar, mas de tudo que foi quase, tirar um aprendizado. Não aceite nada do seu quase, assim. Quer dizer, aceite tudo do seu quase, melhor dizendo, né? Aceite tudo do seu quase, principalmente os aprendizados. Porque às vezes você tira alguma coisa ali que vai ser uau pra você, sabe? Que você vai falar, nossa, gente, hoje deu certo porque eu tive aquilo lá que deu muito errado. E tem vezes que dá errado mesmo, dá um errado assim que você não tem nome, errado com letra maiúscula, de tão errado que dá. É um quase com letra maiúscula mesmo. E sabe o que é mais engraçado, gente? Assim, a gente acha que não vai superar. Mas a gente supera. Tem uma hora que a gente pensa assim, gente, não é que eu superei mesmo? Teve coisa que eu passei, assim, nesses meus lindos 26 anos de vida, graças a Deus por eles, eu realmente tinha coisa que eu falava, gente, isso aqui não, será que vai? Nossa, que doeu muito, foi pancada esse aqui. E aí foi, gente, não é que sobreviveu? Sobrevive. A gente acha que os dias ruins não têm fim. A gente não vê os dias felizes assim, né? Mas eles têm fim também. Os dois têm. Tem tempo para começar algo e tempo para finalizar tudo na vida, né? A própria vida, inclusive. A gente não gosta muito desse assunto, eu descobri recentemente, tá, gente? Só um parêntese. Que as pessoas não gostam de falar sobre isso. Toda vez que eu falo, alguém fica incomodado, mas enfim.
E aí a gente precisa entender que as coisas têm início e têm fim. E principalmente sobre a dor, a gente tem que lembrar disso. Tem início pra dor e tem fim também. Ela tem dia pra começar e prazo pra acabar também, sabe? E a gente precisa se lembrar disso quando a gente tá sofrendo. Eu falo a gente porque eu também, tá? Às vezes eu principalmente, assim, às vezes eu me esqueço que tem data pros dias ruins, assim, sabe? Tem data pra eles finalizarem. E é isso. Esse episódio é pra te lembrar, assim, que os quase, eles podem ser superados. É, não tem um manual, tá, gente, pra gente superar alguém que a gente gostou muito, que a gente amou demais. Não tem um manual. Tem vida real mesmo, sabe? Assim, é realmente viver a vida. E um ponto importante, assim, que eu não posso terminar este episódio sem deixar de dizer, é que não é pra você fingir que tá tudo bem. Não finge, vamos parar com isso, de fingir que tá tudo bem. Quando a gente tá fingindo que tá tudo bem, a gente tá colocando tudo por debaixo do tapete. Colocando tudo lá no nosso subconsciente, pra gente fingir que tá tudo bem, a gente tá recalcando as coisas e fingindo que tá tudo... Viram o termo de psicanálise. Nossa, olha, chata ela, né? Brincadeira, gente. Mas a gente tá recalcando tudo e colocando lá no fundo da nossa cabeça como se a gente tivesse tudo a mil maravilhas. Porém, não está. E uma hora isso volta à tona. Então, por isso que eu estou te convidando a viver a dor do seu quase. Não finge que não foi nada, porque foi alguma coisa. E o mais importante é, assim, lembrar de uma frase que eu aprendi em 2018, inclusive, num evento que eu fui com o colégio, quando eu estudava no IF, no ensino médio. Toda vez que vamos a caminho de amar algo ou alguém, amamo-nos. Essa frase ficou na minha cabeça porque é isso. Toda vez que a gente vai a caminho de encontrar alguém, de amar alguma coisa, de descobrir algo, a gente está se descobrindo também, a gente está se amando também. Então vamos nesse processo de aprendizado. O quase é isso também, sabe? Você tá indo de coração aberto para as coisas? Poxa, vai mesmo, vai de coração aberto para aprender, para que aquilo seja algo lindo. Não deu certo? Poxa, supera aquilo, vive aquela dor e vamos porque tem mais. Sempre tem mais. Mas, gente, é isso. Eu espero que esse episódio faça muito sentido para você, assim como fez para mim. Te convido muito a viver a dor dos seus quase. E espero que, se tratando de relacionamento, né, isso assim seja, esses quase que não deram certo, seja algo futuro aí que vá ser construído lindo pra você, bem lindo. Mas é isso. Espero que esse episódio seja algo importante pra você, assim como foi muito importante pra mim estar fazendo ele aqui. E a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.